Olá, que tal? Estamos aqui para mais uma videoaula do nosso curso Letramento em Avaliação para professores de espanhol como língua adicional, né? Essa aula faz parte do bloco 3, que é Avaliação e Sociedade. E olha, eu confesso a você que está aí, esse é um tema que eu tive que me podar ainda para não me estender muito, embora eu tenha me estendido. A gente vai ver que essa aula é um pouquinho maior assim, né? Porque eu acho um tema de extrema importância, que tudo o que a gente falou até agora, que é justiça, que é ter objetivos claros, ter critérios, tudo isso envolve justiça na avaliação e nada mais justo do que ética, né? Nada mais relacionado a todos esses temas do que a ética na avaliação, né? Vamos conversar com essa perguntinha bem tranquila, né? O que tem a ver a ética e a avaliação, né? Quando a gente usa a avaliação, por exemplo, para punir nossos alunos, isso não é ser ético, né? Que a avaliação ela não serve para isso. Se a gente utiliza a avaliação como demonstração de poder, também isso não é ético. Então, tem tudo a ver com a avaliação, a ética, tá bom? E o que é ser um professor ético, né? Para responder essa pergunta, um professor ético deve ser reticências. A gente tem que ser tanta coisa e, ao mesmo tempo, a gente tem que não ser muita coisa, né? Então, a gente vai problematizar muito isso ao longo dessa videoaula de hoje, tá bom? E uma pergunta, né, que eu creio que também, como a falta de ensino, né, de componentes curriculares obrigatórios sobre avaliação, a gente vê também a falta da ética ser abordada, não no sentido somente da avaliação, mas a ética do professor. Aí eu pergunto a você, você estudou sobre ética ainda na sua formação inicial? Né? Na sua graduação, você teve algum componente curricular específico sobre ética? Né? Eu não tive, né? Então, tô correndo atrás do balde agora, né? Como dizem aí na internet. E você conhece algum documento que aborde as normas éticas para docentes? Já parou para pensar? Um documento que, diferentemente da Ordem dos Advogados, do Conselho de Medicina, né? Que tem um controle a respeito disso, que envolve ética, né? Às vezes, quando sai que fere os princípios éticos da profissão, né, as situações são levantadas, o profissional é levado a se defender, né? Enfim, é tratado com seriedade. Mas para nós professores eu vejo que é bem banalizado, né? E eu acho que é por isso que a gente vê muitas situações em que a ética não se faz presente, né? Podemos dizer dessa forma. Então, esse texto, né, dessas autoras Crisoli e Romero, ele é muito interessante, ele é bem de fácil entendimento, tá bom? Depois vou disponibilizar para vocês, é um texto de acesso gratuito. E vamos trabalhar basicamente na perspectiva de dois textos, de Crisoli e Romero e de Quevedo, Camargo e Pinheiro, que também é específico sobre ética. Ética na linguística aplicada, inclusive, né? Então, nesse texto de Crisoli e Romero, elas falam que existe uma demanda crescente de uma adequada formação ética por parte da sociedade, né? E vem se observando que durante os últimos anos está se ressaltando mais essa natureza intrinsecamente moral da educação em todos os âmbitos, especialmente no que nos incumbe da formação de professores. Isso implica incluir no currículo da formação universitária uma formação ética. E é um excelente tema de pesquisa, viu? Verificar nos currículos, né, de licenciatura se existe a ética para docente, uma disciplina específica sobre isso. Eu já acho que tem bem pouco, se tiver, tá? E dessa forma poderemos evitar situações nas quais em que a formação ética deixe de ser um elemento optativo ou marginal, secundário, né? E se transforma em um componente sistemático dentro da formação pedagógica. E olha essa série de perguntas que as autoras trazem. A que fazemos referência quando estamos nos referindo à ética profissional do docente, né? Como se forma eticamente um professor? O que deve se levar em conta? Influencia tudo isso nos estudantes? E se é assim, de que maneira influencia sobre isso? Essas questões
elas nos levam, né? Elas levantam a necessidade da gente se adentrar no conceito ética, na sua importância, já que não formamos a máquinas, formamos pessoas, humanizamos, posto que nascemos humanos, mas não humanizados, né? E aqui, ao longo dessa videoaula, a gente vai tratar de conceitos-chave para entender ética, que vamos falar de moral, o que é a moral, o que é imoral, tá bom? Então, acho que é uma aula que vai um pouco na pegada da filosofia, mas que a ética, né, ela está relacionada à nossa profissão, que é nesse caso a tudo, né, na verdade, mas aqui nesse caso a nossa profissão. E no texto de Quevedo, Camargo e Pinheiro, elas falam que avaliar é um ato de inegável caráter ético, haja vista o julgamento de valor que lhe é inerente. Ou seja, avaliar envolve plenamente ética, né? A ética também se baseia na premissa de que nem todas as ações têm o mesmo valor e algumas são melhores e outras menos boas. Toda a ética ela é avaliativa por fazer julgamentos de valor sobre atos e situações. Porém, inversamente, qualquer avaliação tem uma dimensão ética, pois, implícito ou explicitamente, se refere a valores. Muito legal isso, né? E, aparentemente, todo mundo entende o que é ética, aparentemente, tá? Da mesma forma que todo mundo sabe de ética, porém, contudo, entretanto, o certo é que são muitos os mal-entendidos provocados por confundir o ético com o religioso, né? No Brasil a gente teve uma corrente e continua, né? Religião está muito envolvida com política, mas fala que não se pode confundir ética com religião, com o jurídico, com os usos sociais tradicionais que estão vigentes em um lugar e época determinados. Da mesma forma, é habitual que algumas pessoas tenham dificuldades para controlar ou para lidar com os termos ética e moral, né? Ao considerá-los como sinônimos. A gente vai até ver que a origem da palavra, elas são sinônimos do grego, do latim, mas a gente vai ver mais à frente. Quando não são. O que ao ouvir ou ler a palavra ética, pensam mais ou menos da seguinte forma. Já temos aqui outro pregador, né, aquele que leva, que prega, né, que vem nos dizer aos demais o que devemos fazer, né? A gente fala que é aquele que esbraveja regras, que eu não posso falar literalmente o que a gente fala quando a pessoa quer impor regras, né? Então, assim, né, mesmo meio nesse sentido. Então, você que está aí, você sabe a diferença entre moral e ética? A gente vai ver agora. Quando falamos de ética do docente, a gente vai se adentrar em dois conceitos com conotações amplas, que o primeiro nos aproxima do vocábulo ética, que provém do grego ethos, que significa costume. Aí vem do seu sinônimo latim, né? Latino que vem more, de onde deriva o termo moral, mas que designa a adesão por parte dos indivíduos a umas normas e valores a partir daqueles que julgam suas ações como corretas ou incorretas, como um conjunto de valores, princípios e normas pelas quais as pessoas costumam orientar suas ações. Nesse sentido, a ética é como se fosse mais a teoria e a moral como se fosse a prática, tá? De uma maneira bem simples para deixar mais claro. Então, aqui de acordo com Cristóbal e Romero, a ética ela se refere explicitamente à reflexão crítico-racional sobre a moral, com o objetivo de que essas sejam autenticamente morais, ou seja, com o objetivo de que os costumes e hábitos eles ajudem as pessoas que os têm, que adquiram um caráter específico e que adquiram personalidade. Então, a ética não é algo que existe logo de início, né? Desde sempre, né? Ela é uma exigência difícil que nunca se conquista de maneira definitiva, né? Porque a nossa sociedade vai mudando, valores vão mudando. E se a moral tem por questão básica o que devo fazer, a ética especificamente aponta o por que devo fazer, né? De tudo isso, cabe inferir que não há ética sem moral, mas que há moral sem ética. Dá uma refletida sobre isso. Achei bem legal esse material que está em espanhol também, né?
você que por um acaso trabalha com formação de professores, é bem legal, seria interessante tirar um momentinho da sua aula, se não tiver, né, um componente curricular específico sobre isso, ou não é abordado em momento algum do curso no currículo, falar sobre isso. O que são atos morais? Um ato moral é aquela ação realizada por um indivíduo e que pode ser valorizada como boa ou má, desde um ponto de vista ético. As ações que realizamos poderiam se dividir em dois grupos, que são as que não têm consequências morais porque são neutras, por exemplo, respirar, se movimentar, se coçar, se proteger da chuva, e aquelas ações que sim, podem ter alguma consideração moral, quer dizer, podem ser atribuídos valores de boas ou más. E aqui exemplos, né, gente? Exemplos de ser, né, como vimos, moral, que é dizer a verdade, ajudar uma pessoa cega a atravessar a rua, tratar todas as pessoas de forma cordial, respeitar as crenças dos outros, importante, não jogar lixo na rua também, muito importante, não se aproveitar das limitações dos outros, ceder lugar a uma pessoa mais velha e ajudar nos trabalhos de casa, né? Eu acho que ajudar é uma palavra muito forte, né? Quando se mora com outras pessoas em casa é compartilhar os trabalhos domésticos, né? Não é ajudar. Enfim, vou ser militar agora, né? Vamos lá. E aqui falamos sobre atos morais e agora a gente vai adentrar nos que é amoral, né? Amoral é um adjetivo que se utiliza para se referir a todas aquelas pessoas ou coisas que não dispõem ou carecem de sentido de moral. Também se denomina moral as obras de arte que não buscam expressar ou faltam, né, ou carecem também de um fim moral. São consideradas como pessoas amorais a todas aquelas que atuam ou não seguem um conjunto de costumes ou regras estipuladas nos diferentes grupos sociais aos quais interagem ou formam parte, que é, como por exemplo, em casa, na escola, espaços públicos ou empregos. No entanto, comportamentos e opiniões que não seguem a ordem moral de outros. E aqui temos exemplos, tá bom? Esse é um material que eu já achei pronto, mas aqui que cabe questionamento por sua parte, mas tudo bem, tá? Um bebê com suas ações de morder, né, o peito da mãe, os animais porque eles não têm como racionalizar seus atos, estar numa relação em que falam mal de outro pelas costas, né? Tá numa os desastres naturais que não os provocamos, que nós seres humanos não provocamos, mas a maioria a gente que provoca mesmo, né? A arte é amoral já que não afeta ninguém. Tenho ressalvas a respeito dessa afirmativa. Seguimos. Se sentar em lugares para pessoas com deficiência, né? Não é um crime, não é uma contravenção, mas aí é considerada moral, mesmo você sabendo, né? Que se tiver a placa, você viu e sentou da mesma forma. As pessoas que têm doenças mentais, né? São que possuem alguma doença, né? Psicológica, psíquica, ou quando você consegue algo que não é seu e você acha alguma coisa e pega para você. Dependendo do contexto, não acho tão amoral assim, né? Dinheiro na rua, não sabe de quem é, dependendo, né? Enfim. E aqui a gente vê o que é imoral, que aí o imoral é bem pesado, tá bom? Os atos imorais são aqueles que se opõem às normas, crenças e valores estabelecidos no código moral que rege a conduta de um determinado grupo social. Estão baseados no que se denomina os antivalores, quer dizer, o oposto ao valor moral aceito. No geral, a exibição de uma conduta imoral, ela implica em consequências negativas para o contexto social, o entorno social, das pessoas que a realizam ou para a pessoa mesma, para ela mesma, né? É por isso que a sociedade, para se fazer cumprir, né, essa questão da ética e da moral, e fazer respeitar o código moral, ela culpabiliza e, como se diz, isola, né, margina, separa as pessoas que realizam atos imorais, porque aí são crimes, né,
contravenções, enfim, que é receber subornos, enganar alguém para benefício próprio, roubar as pessoas, os meios de comunicação. Até uma curiosidade de você, professor de espanhol, professora, amarillistas são aquelas sensacionalistas, né, que trazem a informação sem muito embasamento, sem uma fonte segura, né? E é isso, aí é como se fosse fake news, né, galera? Vamos lá, fake news. Cometer infrações de trânsito, descarregar um conteúdo ilegal na internet, entrar em lugares proibidos ou realizar um ato de encontrar, contra, né? Aí tá encontrar, mas é contra os costumes de um lugar, você ir para outro país e não respeitar as normas, a cultura local, por exemplo.